Olá, minha gente, está gravando, sejam todos muito bem-vindos, os que estão aqui comigo, os que estão vendo essa aula aqui posteriormente. Hoje a gente vai falar sobre como evitar ou combater a ansiedade e a depressão. Quero agradecer a presença de cada um que está aqui comigo e mandar um beijo para os que verão esta aula depois, né? Gente, em primeiro lugar, acho que todo mundo mais ou menos tem, assim, digamos que assim, um senso comum do que é ansiedade, o que é depressão, né? Mas, porém, contudo, quero começar esta aula trazendo o meu livrão, né? O DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Isso não vai ser chato, isso vai durar 1 minuto, tá? Só para a gente definir certinho, né, de acordo com o que há de mais estável, né, no universo a respeito disso. O que é, então, depressão, o que é ansiedade, tá? Bem rapidinho aqui, ó. Transtorno depressivo, né? A característica comum desses transtornos é a presença de humor triste, um vazio ou irritabilidade, acompanhado de alterações somáticas e cognitivas que afetam significativamente a capacidade de funcionamento do indivíduo, tá? Então a gente tem o senso comum, que é, né, a depressão, mas é bom a gente se basear em algo que é universal, tá? Então, é isso, humor triste, vazio ou irritável. Então, tem essas 3 características aqui, junto com uma somatização, tá? Que vai caracterizar os transtornos depressivos. Só para a gente se alinhar em relação a isso, tá? Agora, em relação à ansiedade, mesma coisa, gente. Olha só. Os transtornos de ansiedade, tá? São caracterizados pelo medo, né? Vamos distinguir aqui a ansiedade do medo, tá? O medo é a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Algo que está na nossa frente, que é material, que é real, que é percebido. Enquanto a ansiedade é caracterizada, olha, veja bem, é a antecipação de ameaça futura. Então, só para a gente se alinhar, distinguir aqui o que é medo, o que é ansiedade. A gente sabe que é uma preocupação, que é uma apreensão, tá? Então, tem a ver com antecipar uma ameaça futura. Né? Então, que a gente distinguiu o que é ansiedade e depressão. Se alguém, né, de forma bem rasa e superficial, né, gente? Isso aqui é uma aulinha de 40 minutos, 1 hora, não vou falar sobre todas as nuances de ansiedade e depressão. Mas se alguém, né, estava um pouco confuso em relação a isso, agora a gente já tem um pouco distinguido aqui. Opa, peraí, a ansiedade é um medo futuro, está relacionado a antecipar uma ameaça que está no futuro, tá? E a depressão é um humor triste, vazio ou irritável. Tá? Então, nós temos, né, essa distinção entre ansiedade e depressão. Beleza, agora eu vou dar mais um corte, tá? Gente, existem as patologias, existe a herança genética, a carga genética. Por que eu quero falar sobre isso? Porque hoje eu quero trazer uma terapia possível, tá? E muito eficiente para evitar ou combater a ansiedade e depressão, certo? Só que terapia, gente, é estilo de vida, é comportamental, é mudança de perspectiva. E quando nós tratamos de patologias, a terapia, a psicoterapia, não é o tratamento mais adequado. Então aqui eu vou ter que dar um outro corte antes de começar, tá? Se por acaso, né, alguém que está vendo essa aula, aplicar a terapia que eu vou propor, mas, Tati, não está resolvendo. Olha, provavelmente aí tem uma desordem neural, tá? Então, eu vou tratar da psicoterapia. Só que quando existe uma patologia, que é essa desordem neural, gente, que pode vir por carga genética. Então, meu pai, minha mãe, meu avô, minha avó sempre foram depressivos, todos tomavam medicação, etc. Opa, tem uma carga genética aí. Tu já tem uma inclinação. Então, às vezes, essa patologia, gente, ela vai ter que necessariamente ser tratada com fármacos, com medicação. E graças a Deus que existe, né, as medicações para tratar isso. Então, vamos dar um corte. Pode ser que tu tenha uma carga genética ou uma desordem neural que foi causada por uma circunstância estressante, caótica, durante muito tempo. Então, eu já peguei cliente, gente, que trabalhou em um ambiente, num estado estressante, muito estressante, sobrecarregado, durante 25 anos. Aquele cliente, ele gerou
uma desordem neural. É que nem, vamos usar o exemplo da diabetes. Olha, pode ter a diabetes que é genética, tá? E pode ter aquela que é desencadeada por um comportamento ruim durante muito tempo. Então, veja bem, tu come doce, e o teu organismo tá ali, produzindo insulina, tentando, produzindo, daqui a pouco, o que acontece com o teu organismo? Ele fale, ele para de produzir insulina, porque ele foi muito estimulado. Olha só, o teu comportamento ou a tua circunstância desencadeou uma desordem hormonal, gente. É a mesma coisa no nosso cérebro. Aí, às vezes, a pessoa, ela não tem preconceito com a insulina. Eu tô diabético, eu tenho que injetar insulina. Beleza. Mas se tu, por um acaso, teve uma desordem neural, por um comportamento estressante, por exemplo, a pessoa que teve que cuidar de repente, um parente, uma pessoa próxima, né, que estava com Alzheimer. Poxa, a pessoa ficou naquele estado complicadíssimo, tensionado durante anos. Olha, pode ser que depois disso, tu tenha realmente, né, gerado uma desordem na produção dos teus hormônios e neurotransmissores. Foi muito tempo sobrecarregada, foi muito tempo estressada, foi muito tempo viciado em determinada substância, foi muito tempo comendo doce, tem, gente. Então, assim como é com a diabetes, vai ser com a ansiedade e a depressão. Olha, na diabetes existe uma desordem hormonal que o organismo para de produzir insulina, ou não produz de forma adequada. Com a ansiedade e a depressão, se tu ficou lá anos e anos naquela situação, naquela circunstância caótica, o teu cérebro, ele não vai produzir adequadamente os hormônios e os neurotransmissores, tá? Para tu ter um equilíbrio neural. Eu queria dar esse corte aqui, gente. Por favor, né? A gente sabe que a gente não deve tomar medicação indevidamente, sem necessidade, né? Como eu brinco, que parece que tem gente que acha que Rivotril é Frigels, né? Como é que fala? House, né? Tipo assim, tá aqui no bolso, né? Se eu precisar, né, boto embaixo da língua e tomo umas gotinhas. Claro que a gente não deve fazer isso de forma irresponsável. Porém, contudo, se por um acaso, né, algum de vocês que está acompanhando esta aula tiver uma carga genética muito forte, né, ou seja, uma herança, tá? Genética, ou passou por circunstância caótica durante muito tempo, ou ainda, terceiro ponto, tá, desse corte que eu quero dar, está numa circunstância caótica que não dá para mudar no momento. Então, já tratei pessoas que chegam em mim, Tati, tô com uma filhinha pequena, meu marido tá doente e meu chefe tá me pedindo 1 milhão de coisas. Eu digo, filha, tu não vai poder abandonar o teu bebê, né? Desertar o teu casamento, poxa, tu vai ter uma crise moral, né? E tu não pode abandonar teu emprego porque tu precisa desse dinheiro. Se tu não consegue mudar a circunstância caótica, aí o fármaco, ele é um belo de um apoio, até conseguir fazer a terapia que eu vou propor, tá? Então, no momento que eu estiver propondo a terapia, muitos de vocês vão dizer assim, mas eu não consigo fazer isso, mas eu não posso fazer isso. Filho, tem coisa que não vai conseguir fazer agora. A gente vai ter que ter um plano, vai ter que ter uma estratégia, né? Quiçá, talvez nem consiga mesmo. Aí, a medicação é o melhor tratamento para este tipo de ansiedade ou depressão, tá? Seja por carga genética, seja porque viveu muito tempo numa circunstância caótica e aí gerou uma desordem hormonal, tá? Ou seja, porque está numa circunstância que não consegue mudar no momento. Então, toma medicação e vai para a vida até conseguir aplicar a terapia que eu vou propor. Estamos alinhados, gente? Só para assim, né? Não ficar depois aquela coisa de, mas isso não é para mim. Calma. A vida é assim mesmo, né? Então, dando esse corte aonde o tratamento farmacológico e um acompanhamento psicológico, psiquiátrico é efetivamente a melhor escolha, a prudência, né? O que é a prudência? A arte de tomar decisão. Então, é prudente que eu tome medicação nessas circunstâncias, tá? Agora vamos, então, né, tratar a ansiedade e a depressão através da reforma pessoal, que é o que eu quero propor hoje, tá? Através da mudança no estilo de vida. Então, já vamos, né? Vai gravar, Tati? Está gravando. Está gravando, Tânia, tá? Aí, vamos propor, então, o tratamento através da reforma pessoal e da mudança no estilo de vida, certo? Gente, eu quero que vocês associem ansiedade a muita pressão, muita velocidade, muita carga, muita substância,
excesso de tensão, tudo muito, vocês entenderam? Eu quero que vocês comecem a associar isso, tá? E quero que vocês associem depressão ao oposto. Falta de tensão, falta de pressão, falta de carga, falta de velocidade, falta de substância. Vocês vão começar devagarinho a entender que um transtorno está associado ao excesso de alguma coisa, que depois eu vou falar, e o outro transtorno está associado ao déficit, à falta, tá? E eu quero trazer clareza pelo menos sobre duas palavras dessas que eu falei. Uma é pressão e outra é velocidade. Essas duas coisas a gente tem que prestar atenção quando eu vou falar, né? Quando eu estou falando aqui da minha proposta terapêutica. Pressão, gente, é a força exercida sobre uma área. Eu estou pressionando a minha mão, tá? Então, pressão é isso daqui. Quanto menor a área, maior a pressão. Né? Agora, quando a força é exercida sobre uma área maior, a pressão ela diminui. Tá? Então, aqui tem muita pressão, uma areazinha, né? E aqui tem menos pressão, uma área maior. Isso vai fazer muito sentido na hora da terapia, tá? Então, existe a pressão, tá? E existe a velocidade, que é a rapidez do movimento. Essas duas coisas, pelo menos, a gente tem que ter, assim, o que é pressão, o que é velocidade? Ah, entendi. Pressão, velocidade, movimento, tá? Existe uma pressão e uma velocidade adequada. Existe uma pressão adequada para o ser humano e existe uma velocidade adequada. Que a galera tá perdendo de vista completamente, por isso que estão enlouquecendo. Assim como para o nosso olho, que foi feito para ver imagens. Para o nosso olho está na categoria das cores, do vermelho ao violeta. Para o nosso olho está essa camada de cores. Abaixo do vermelho, infravermelho, o nosso olho não vê. Acima do violeta, ultravioleta, o nosso olho não vê. Então, veja bem, existe uma capacidade específica de funcionamento. O ser humano é assim, gente. Quem não entende a sua própria capacidade vai surtar em algum momento. Porque vai querer enxergar abaixo do vermelho e vai querer enxergar acima do violeta. Vai querer estar no infravermelho ou no ultravioleta. E a nossa capacidade, volto a dizer, a nossa capacidade específica de funcionamento é daqui até aqui. Aonde que a ansiedade está nesta analogia? No ultravioleta. Passou da nossa capacidade. Excesso, lembrem disso. Muita pressão, muita velocidade. Aonde que a depressão está nesta analogia? No infravermelho, abaixo da nossa capacidade. Nós temos uma tensão certinha. Nós temos uma tensão, um local de tensão. Então, por exemplo, no princípio paulino, né? Paulo diz o seguinte: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, assim, a gente tem que ter uma certa prudência no nosso estilo de vida. Olha, o meu estilo de vida é daqui até aqui. Se eu passar, eu vou ficar ansiosa. Se eu estiver aquém, eu estarei depressiva. Tá? Eu quero abrir um parênteses aqui, gente. Vocês, né, já me acompanham há bastante tempo e acompanham outras pessoas e têm uma noção de temperamento, tá? Então, por exemplo, os temperamentos, eles têm um traço de velocidade. Vocês lembram disso? Para a gente mapear temperamento, eu sempre digo assim, ó, mapeia a velocidade. Tu tem uma velocidade lenta ou uma velocidade rápida? Tá? Então, assim, além dessa capacidade específica de funcionamento que nós temos, dentro dessa capacidade, nós temos uma inclinação natural. Então, por exemplo, eu sou fleumática, né? Alguns de vocês sabem. Fleumático e melancólico tem velocidade lenta, tá? Sanguíneo e colérico tem velocidade rápida. Então, a tendência é que, né? Quem ainda não dominou, digamos assim, as suas inclinações, o fleumático e o melancólico, eles vão tender a uma velocidade mais lenta, tá? Eles vão estar mais perto aqui, né? Da parte de baixo.
é quase que como aspas, muitas aspas, uma inclinação à depressão, tá? Então, quando um fleumático, um melancólico é exposto a uma determinada pressão, por não ter uma inclinação, né, rápida, ele fica ansioso mais facilmente. Então, se eu pego muitos compromissos, gente, a minha velocidade é lenta. Se eu eu já fico me embananando, já fico meio ansiosa. Opa, pera, cara, eu já tô me sentindo sobrecarregada, porque eu tenho uma inclinação. Então, cuidem da inclinação de vocês, tá? Cuidem da inclinação de vocês. Tem um determinado ritmo aí. Além de ter esse limite, a gente ainda tem um ritmo próprio, tá? E a gente tem que cuidar isso. Então, se tu dá pressão no melancólico e no fleumático e quer empurrar eles para a vida, porque não estão se mexendo, né? Como eu digo, que tem que estar empurrando e puxando, empurrando e puxando. Às vezes ele quebra, porque ele não tem essa velocidade. Então a gente tem que um pouco respeitar, entender o nosso ritmo. Mas a gente não pode estar abaixo e nem acima, tá? Então entendam, mesmo aqui nesse limite, a gente vai, eu sempre fico um pouquinho mais para baixo, tá? Assim, eu é de 0 a 50. Se eu ficar de 50 a 100, aqui dentro do meu, eu já vou ficar um pouco estressada, porque a minha inclinação natural é mais de boa. Já os sanguíneos e os coléricos, o contrário. A tendência é que eles estejam sempre nos 50 a 100, entendeu? Ou passa e aí dá zebra, né? Então, entendam a inclinação natural de vocês, tá? Para vocês conseguirem entender a faixa que fica razoavelmente. Porque eu falei que a terapia é ter a tensão adequada para não estar nem ansioso nem depressivo, tá? Então, é como se a tensão adequada dos temperamentos frios fosse um pouquinho mais para baixo aqui dentro do nosso limite, tá? A tendência dos sanguíneos e coléricos é que eles se sintam mais confortáveis dos 50 ao 100. Isso assim, é só um parêntese, tá? Fechando o parêntese dos temperamentos, e recomendo, né, para quem não mapeou ainda que mapeie, a gente começa a entender que a ansiedade é o excesso de tensão, é o excesso de pressão, é o excesso de carga, é o excesso de velocidade e é o excesso de substância, tá? A depressão é a falta de tensão, a falta de pressão, a falta de carga, a falta de velocidade, a falta de substância. Então, por exemplo, gente, tinha uma cliente minha, para ficar bem claro aqui a situação, tá? Que ela tinha crise de ansiedade. Ela tinha TAG, né? Tipo, transtorno, né, generalizado de ansiedade. Quando eu fui ver na vida dela, tudo era muito, gente. Tudo era muito. Existia um excesso de metas, de objetivos, um excesso de funcionário, um excesso de produtividade na empresa dela, entendeu? De produção, produtividade não, né? De produção. Ela estava sempre bebendo água, ela estava sempre no limite. Era tudo em excesso. Aí eu comecei, vamos diminuir? Vamos diminuir? Diminui aqui, diminui ali, tira. Vai tirando, vai podando, vai colocando no lugar. Ah, agora entramos na capacidade que o ser humano, né, funciona bem. A ansiedade se extinguiu. Entende? Entende, gente? Aí a pessoa diz, eu sou muito ansiosa. Não, filha, é que tu tá fora da tua capacidade específica de funcionamento. Então é óbvio que tu vai ter sintoma. A gente tem que estar dentro da nossa capacidade e de acordo com a nossa inclinação ainda, levando em consideração isso, tá? Aí deu certo, ela demitiu o medo de funcionário, ela extinguiu o medo de conta, ela, né, parou de produzir o tanto que ela estava produzindo para a empresa poder respirar, etc e tal, e quando ela foi para o lugarzinho adequado, Tati, parece que agora eu consigo respirar. Antes eu estava sufocada. Porque ela estava na nossa analogia, no ultravioleta, entendeu? Ela saiu da capacidade de funcionamento específica do ser humano. E eu aqui no Clareia Club é a mesma coisa, gente. Então, o que acontece, né? Quando o João, meu filho, né, chegou na nossa vida, 1 ano e meio, tá com 6 anos, ele chegou com 4, é óbvio que ele tomou muito da minha atenção. É óbvio que ele demandou muito da minha vida, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, etc e tal. Aí, depois de 1 ano e meio, gente, tá tudo estável, né? Vamos combinar, né? Tem que estar, o normal é que esteja, né? Já teve um tempo bem, né? Para eu, fleumática, que sou bem tranquila, né? Me dei um tempo bem de boa. Digo, Tati, faz isso daqui direitinho, que é importante, né? Deixa o resto para lá, etc e tal. Quando eu percebi
eu já estava um pouquinho depressiva, se é que vocês me entendem. Eu já estava lá no infravermelho. Opa, peraí, João nem tá demandando mais. Meu casamento é estável, minha agenda é estável, tá tudo certinho. O que eu preciso? Uma sarna para me coçar, se é que vocês entendem. Então, gente, como eu não posso engravidar biologicamente, né? Não dá para se eu vou ter outro filho, né? Então, tem que ter toda uma paciência. E eu tenho que ter responsabilidade para inserir substância. Porque aí eu fui examinar. Ô, Tati, por que tu tá meio largadona aí, de preguiça, desanimada, né? O que tá faltando aqui? Aí eu fui ver, tá faltando substância. O João já não tá demandando tanto. Eu posso inserir alguma coisa. Então, com responsabilidade, eu fui lá e inseri a aula no sábado. Entende? Senão agora eu ia estar soltando, relaxada, fazendo nada. E aí um pouquinho depressiva, porque estava faltando alguma coisa. Então, essa é a terapia, gente, que eu aplico na minha vida. A mesma coisa a minha agenda, né, de terapia. Eu já sei qual é o padrão que eu gosto. Esse aqui eu funciono bem. Acima disso aqui eu tenho dor de cabeça, tenho dor na lombar, não consigo, entendeu? E abaixo disso aqui, eu também fico muito solta na vida, entendeu? Então, assim, não dá. O trabalho é um ponto importantíssimo de equilíbrio, né, na nossa rotina. Então, sem excesso e sem falta. Eu não posso chegar lá e dizer assim, ó, tá bom, tô meio ociosa, vou inserir mais atendimento. Não, não era para eu inserir. Se eu insiro mais atendimento, eu já passo um pouco daquilo que é o meu, a minha área de funcionamento, minha capacidade de funcionamento específica naquela área. Então, a gente também não, a gente tem que ter um pouco de autoconhecimento, de responsabilidade. Então, foi por isso que, né, eu assumi essa responsabilidade. Daqui a pouco, se a minha vida muda, eu digo, opa, pera, temos que, né, mudar alguma coisa aqui também. Então, essa é a terapia, né, para ansiedade e depressão, dentro, né, da psicoterapia, no caso, né, que é a mudança no estilo de vida, que é a reforma pessoal. Então, a gente tem que estar sempre observando, né. Agora, tem pessoas que decidem não tensionar, ou por medo, ou por preguiça, ou por traumas. E essas pessoas, gente, elas acabam virando coadjuvante na vida alheia, tá? Se tu não tensiona a tua vida com substância, com carga, com velocidade, né, com aquelas coisas que eu disse, tu acaba virando coadjuvante na vida alheia, tá? Porque eu tô aqui solta no sábado, daqui a pouco o que que acontece? A minha mãe liga, né? Né? Aí o fulaninho, né? Aí alguém te... E daqui a pouco eu tô virada numa coadjuvante. Pô, eu não tinha planejamento pro meu sábado, vou ver que alguém me pediu alguma coisa, eu tô ali, né? E aí isso pode, né, te deixar depressivo ou ansiosa também. Poxa, parece que não sou eu que mando na minha vida, né? Porque às vezes a gente, por medo, tá? Por falta de coragem, ou por preguiça, ou por até uma patologia lá em cima que eu falei, tá? Até por uma patologia, uma depressão maltratada, ou, né, enfim, alguma coisa assim. Tu não tem a capacidade de tensionar a tua vida. Tu não assume os compromissos necessários ou não larga os compromissos que deveria. Porque essa aqui é a terapia. E quando tu não faz esse movimento de tensionar a tua vida, tá? Tu vai virar coadjuvante, necessariamente. Alguém vai abusar de ti, ou tu vai te sentir que não tem utilidade nenhuma nesse mundo. Cara, o que eu tô fazendo aqui, no final das contas? Vou sentar e esperar. Aí é depressão, né? Ou então alguém vê que tu tem uma capacidade que tu não tá usando, isso é, né? Isso é lógico. E vai querer usar. Aí depois vem aquele sentimento de, que engraçado, parece que eu não sou dona da minha vida. Que coisa bem esquisita isso daqui. E aí tu vai ter, inclusive, talvez quadros de... existe o quadro depressivo ansioso, gente. A gente precisa entender. Agora eu vou começar a aprofundar isso, tá? Só queria dizer antes que, se tu não decide tensionar direitinho a tua vida, tu vai cair num lugar de coadjuvante e isso vai adoecer a tua alma, tá? Tua vida, ela tem que estar tensionada, sem excesso e sem falta, né? Quando tu perceber que tá muito largada, muito relaxada, muito tranquila, muito vazio, muito... Entendeu? Tu vai lá e assume um compromisso. Como eu fiz. Aí, ao contrário, minha cliente. Nossa, tensionada, quase quebrando, né? Muito funcionário, muita produção, muita preocupação, muita apreensão, muita dívida, muito... Larga os pesos.
larga os compromissos, até tu encontrar a atenção adequada, tá? Voltando então, terapia para ansiedade. Reduzir a pressão, reduzir a velocidade, reduzir a carga, reduzir a substância. E entenda a substância, gente, contrário de vazio. Qualquer coisa que seja, tá? A gente fala substância. O que é substância? Tá? É o contrário de vazio. Ou uma coisa tem substância, ou não é nada. Então, teu trabalho é uma substância, teu filho é uma substância, teu pai é uma substância, o hobby é uma substância, a aula é uma substância, qualquer compromisso, né? Qualquer ente, qualquer coisa é uma substância. Então, na ansiedade, a gente precisa reduzir essas coisas. E na depressão, a gente precisa aumentar essas coisas. Então, a gente aumenta a pressão, a gente aumenta a velocidade, a gente aumenta a carga, a gente aumenta a substância. Agora, tá, parece bem claro assim, né? Tipo, entendi, tem ansiedade, tem depressão, essas coisas. Para vocês já ficou bem claro, gente? Bota aqui no chat, tem alguma pergunta, alguma questão, algum exemplo até agora. Consegui distinguir bem ansiedade, depressão e a terapia para cada uma? Agora, existe o quadro depressivo ansioso. Muito claro. Tá bom. Obrigada, gente. E aí, como é que a gente faz para distinguir? Né? A maioria das pessoas que têm ansiedade tem depressão. E a maioria das pessoas que têm depressão tem ansiedade. Opa, agora ficou difícil, né? Porra, tava tão fácil, Tati. Já tava até a fim de ser terapeuta. Pô, né? Como é que vai ser agora? E quando a pessoa diz que tem depressão e ansiedade, aí, ó, a Luciane chegou antes de mim. Boa, esse é o próximo tema. Ótimo. O que acontece, gente? Nós temos diversas áreas na nossa vida. E diversas dimensões na nossa vida, tá? Então, quando uma área está tensionada demais, muita pressão, muita velocidade, muita carga, muita substância, a tendência é que, pega essa, tá? Numa outra dimensão, a gente vai estar frouxo. A gente vai estar sem pressão, sem velocidade, sem carga, sem substância. Por quê? A gente não consegue fazer tudo o tempo inteiro, ao mesmo tempo. A gente tem limites. Então, por exemplo, quando uma pessoa está apaixonada, ela está com o pensamento e o sentimento comprimido, espremido, pressionado. É muito pensamento em relação àquela pessoa, né? É muito sentimento em relação àquela pessoa. É tudo muito. Só que geralmente quando a pessoa está apaixonada, tem um outro lado que está reprimido, que está deprimido, que é o quê? O contato com a pessoa. Então a pessoa, ao mesmo tempo que está ansiosa, porque quer ver, porque quer estar junto, porque quer, né, casar e ter filhos, e fazer todas as loucuras possíveis, do outro lado vem a impossibilidade de contato. E aí a pessoa se deprime. Porque o comportamento dela está vazio. E o pensamento dela está muito tensionado. E aí eu quero dividir aqui pelo menos nas 4, né, dimensões aí que eu trabalho no meu livrinho, né, gente? Tem um livrinho chamado Autoterapia, né, as quatro dimensões humanas, tá? Então, assim, vamos tentar partir desse princípio. Existem pelo menos 4 dimensões humanas, tá? A parte física, material... Opa, bati no meu microfone. A parte física, material, biológica, concreta, tudo que é tocável, né? Física, material. Eu vou dividir as 4 dimensões aqui para a gente se alinhar, depois eu vou falar de cada uma em específico, tá? Existe a parte dos pensamentos, intelectual. Existe a parte do sentimento, sentimental, afetiva. E existe o espiritual, que é tipo uma consciência, que vai ligando tudo, tá? Então a gente tem a dimensão física, né? A intelectual, barra mental. Existe a dimensão afetiva, emocional, vamos ligar aqui ao coração, né, para distinguir essas duas coisas, que são ambas psicológicas, né? Então nós temos a mental, intelectual, que está aqui no cérebro, vamos usar o cérebro como, né, símbolo. E a gente tem aqui o afetivo, emocional, vamos usar o coração como símbolo,
E a gente tem o espiritual que está para cima disso. Como que eu consigo analisar o meu pensamento? Opa, então o meu pensamento não é a maior parte que eu tenho na minha vida, né? Peraí, tem alguma outra coisa para cima. A isso damos o nome de consciência. Consciência e espírito são sinônimos, tá, gente? Então eu tenho consciência da minha ansiedade. Olha, tua ansiedade está no teu pensamento. E tu tem, por exemplo, e aí tu tem uma consciência a respeito disso, opa, tem uma coisa que tá para cima. A isso damos o nome de consciência barra espírito, né? Na psicologia é consciência, na teologia é espírito, né? É a mesma coisa. Então nós temos pelo menos 4 dimensões humanas aí. O que acontece? Às vezes o comportamento da pessoa tá tensionado demais. Cara, a pessoa acorda e é aqui, ó. Surra, 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 surra. Né? O corpo, pobrezinho. Mas daqui a pouco a consciência nem tá aí, gente. Nem apareceu ainda. Tá examinando os atos, tá fazendo alguma coisa? Não, filho, não tô pensando em nada. Eu só tô aqui, ó, no pau. Aí daqui a pouco aparece uma ansiedade depressiva. Opa, tô ansiosa porque estou hiperativa em relação ao meu comportamento, mas tô depressiva porque eu não vi sentido mais nisso tudo. Eu não vejo sentido. Aí quando a pessoa tem uma dor de barriga, acha que vai morrer. Meu Deus, o que eu tô fazendo com a minha vida? Eu só trabalho, como e durmo. Trabalho, como e durmo. Trabalho, como e durmo. Opa, a gente tem aqui um quadro depressivo ansioso. A pessoa não viu sentido, ela não tem consciência do seu comportamento. Então a consciência, ela tá deprimida. Ela tá para baixo, falta atenção, falta pressão, né? Falta substância na consciência. Já o comportamento, ele tá excessivo. Vamos pegar outros exemplos aqui. Eu vou distinguir um pouco entre essas dimensões, a ansiedade e a depressão, tá? Então, na dimensão física, material, tu pode ter um quadro depressivo por falta de vitamina D e B12. O teu corpo está em déficit vitamínico. E isso vai te gerar um quadro depressivo. Uma doença, uma fraqueza, tá? Isso na parte física, gente. Na parte material, os teus ambientes podem te gerar depressão ou ansiedade. Por exemplo, a pessoa que vive numa casa muito apertadinha, gente, uma kitnet, um estúdiozinho muito mal elaborado, assim, muito baixinho, sabe aquele que tu levanta a mão assim e toca no teto? Isso pode gerar uma ansiedade que vem do fisiológico. O meu olho nasceu para ver, o meu ouvido nasceu para ouvir. Eu tenho necessidades sensoriais que, às vezes, a casa não atende. E aquilo vai gerando uma ansiedadezinha. Aí eu, como terapeuta, percebi aquela necessidade da pessoa. A pessoa é sanguínea, adora ver, ouvir, falar alto, não sei o que. Eu digo, muda para um lugar maior, muda para uma casa. Sai desse apartamento e vai para uma casa. A ansiedade se resolve, gente. Olha isso. É uma ansiedade de tipo físico-material. Não é uma ansiedade de pensamento, de sentimento. Assim como o oposto. Ah, a pessoa já criou os filhos, está com uma casa lá de 5 quartos. Cara, a pessoa passa pela casa bem depressiva, sabe? Pô, saudade, saudosismo, memórias, etc e tal. Isso pode, eu digo, cara, muda para uma casinha menorzinha, né, mais aconchegante, vai para um apartamentinho, quem sabe, mais funcional, etc. Aí a pessoa, pô, que massa, meu. Tipo assim, resolveu a minha depressão física material, de tipo espacial, tá? Então, isso tu pode aplicar a diversas coisas materiais, tá? Por exemplo, pessoa que trabalha num ambientezinho fechado, sem janela. Porra, isso pode causar uma puta de uma ansiedade. Ai, eu tenho problema, é sobre a minha vocação, é sobre, eu não sei, tá... Não, filha, é que tu tá trancafiado, entendeu? O que acha que é punição lá, né? Quando a pessoa tá presa lá, a solitária, por exemplo? Porra, isso é sistema carcerário, porra. Se tu tá num cubículo sozinho, é tipo uma solitária. Só que tu tá ali porque quer. Não tá ali porque te meteram ali. O resultado na tua cabecinha é o mesmo. Entende? Então tem essa ansiedade de tipo física e espacial. A pessoa ela se sente apertada, espremida, tá? Então cuida os ambientes, cuida a casa, cuida até a roupa, gente. Até a roupa. Às vezes a roupa muito apertada dá uma angústia, né? Ai, não tô conseguindo respirar direito, meu Deus do céu. Então isso aí, a gente tem que estar sempre cuidando, gente, da parte física material.
A gente pode entrar barra finanças. Porra, a pessoa está ansiosa, porque as finanças estão espremendo, estão tensionando, estão apertando, ou está comprando, né, numa velocidade que não alcança. Tem muita substância. Tuas finanças também são desse tipo físico, material, que vai atingir o teu psicológico. Então, assim, poxa, será que eu não devo vender alguma coisa? Ou comprar alguma coisa? Ou o contrário, vamos supor, né? Eu tô dando exemplo aqui de finanças. Tá bom, a maioria das pessoas está comprimida, né? Gasta mais do que ganha. Mas vamos supor que tá bom. Aí tu tem um baita de uma grana no banco, tá lá, não sei o quê. Porra, daqui a pouco chega na terapia com 40 anos de idade. Ah, Tati, já consegui tudo que eu queria. Minha meta era bater 1 milhão. Aí a pessoa deprime. Deprime, mesmo com todas as metas atingidas. Por quê? Né? Porque não está planejando, porque não está tensionando o futuro adequadamente. Então, o hoje ficou muito vazio, entendeu? E a pessoa não colocou substância. Então, as finanças também são algo que a gente tem que analisar. Cara, se está muito tensionado, afrouxa. Está muito frouxo, aperta, porra, vai arranjar uma sala para te coçar, vai fazer uma obra, né? Construir uma casa, estressa todo mundo. Né? Então, assim, a gente tem que ter uma determinada responsabilidade, uma atenção adequada dentro dessas coisas. Agora, vamos ao comportamento, por exemplo. Gente, algumas ações, hábitos, né, reações. Vocês conhecem os hiperativos, né? O tal do TDAH. A pessoa tem um déficit de atenção com hiperatividade. Então, às vezes, a pessoa tem um comportamento tensionado demais, uma hiperatividade. É óbvio que isso vai gerar uma ansiedade. Poxa, tu não respira, criatura. Tu não dá o tempo adequado. Aí eu pego o hiperativo, pego a agenda da pessoa. Pô, é compromisso que não cabe, gente. A pessoa nem terminou uma coisa e já tá com a cabeça na outra. É óbvio que tu vai surtar. É óbvio que tu vai ter ansiedade. Aí pega do preguiçoso, né? A assídia. Os temperamentos frios na vida, né? Ah, não. Longe de mim. Sai pra lá. Aí bota um compromisso de manhã, um compromisso à tarde e 0 compromisso à noite, porque eu tenho que descansar. Aí daqui a pouco essa pessoa tá deprimida. Pô, não vejo sentido na vida. Pô, as coisas não dão certo pra mim. Eu não sou útil pra nada. O que eu tô fazendo? Porque sim, criatura, tu tem que tensionar direitinho o teu comportamento. Tu não pode entrar no teu dia, né, sem uma rotina adequada à tua capacidade de funcionamento. Então, se tá frouxo, aperta. Se tá apertado, solta. Então, o nosso comportamento, gente, os nossos hábitos, eles vão nos deixar ansioso, ou vão nos deixar depressivo, ou a gente vai dar ponto certinho. Como eu falei no meu caso, minha agenda é uma das coisas que eu mais dou atenção nesse sentido. Ah, quando que eu vou acordar? O que eu preciso dormir? O que eu vou fazer da hora? O que você... Para no dia o meu comportamento estar adequado. Então tá beleza, tá? Se alguma coisa destoou, pera, ajusta, volta. E só para constar, gente, por acaso, eu nunca tomei um ansiolítico. Eu nunca tomei um antiolítico. Eu não sei o que é. Nunca tomei um Rivotril, não sei o que é isso, tá? Mas você não tem noção do que eu faço de manobra. Assim, o que eu faço de manobra na vida para tentar ajustar essa atenção certinha. Porque, sei lá, por acaso, por sorte, por, né, graça, sei lá. Eu não tenho nenhuma predisposição genética. Também nunca passei por, ainda, né, por enquanto, por uma circunstância muito caótica que eu não pudesse mudar. Então, por esses fatores aí, eu não precisei. Mas se daqui a pouquinho eu precisar, eu tenho um total de 0 resistência, desde que seja pelo fundamento certo. Entendeu? Então, só para constar, eu não tenho os efeitos, eu não sei os efeitos, né, em primeira pessoa. Mas, como profissional e com mais, assim, milhares de atendimentos clínicos, a gente tem uma ideia, porque a gente ouve muito depoimento e a gente estuda bastante, tá? O ansiolítico, ele é um diminuidor da atividade psíquica. O ansiolítico, ele diminui a atividade psíquica. O que eu falei da psicoterapia? A terapia para ansiedade é reduzir, tá? O ansiolítico, ele é um inibitório. Ele te inibe, ele te achata, ele te diminui. Ele diminui a atividade psíquica. E o antidepressivo? O antidepressivo, ele é excitatório. Ansiolítico é inibitório. Antidepressivo é excitatório.
Vocês entendem que é a mesma coisa? Só que um é comportamental e outro é bioquímico? Porra, e com esse tanto de clareza, já fica muito mais fácil da gente se articular na vida. Porque é tão difícil, gente, eu vejo pelas pessoas assim, ansiedade, depressão, porra, ninguém sabe o que é nada, ninguém associa nada com nada. E não tem a mais mínima ideia do tratamento em relação a isso. Quando fala, tô tomando um ansiolítico, ou tô tomando um antidepressivo, não fala a menor ideia do que aquilo tá gerando na cabeça da pessoa, o resultado daquilo. Olha, filho, se tu tá em excesso, eu vou diminuir, se tu tá em falta, eu vou aumentar. Então, gente, essa parte do trabalho, das atividades, né, de estar muito solto, preguiçoso, né, isso vai, cada um vai gerar um efeito na tua personalidade. E é teu dever e responsabilidade tensionar certinho. Então, quando eu percebi que, tô ficando muito solta, né, vou tensionar. Aí, o que acontece? Aí, às vezes, me dá uma ansiedadezinha, né, gente? Putz, tem que preparar a aula do Claria Club. Mas essa era a atenção que eu precisava. Isso é uma maravilha na minha vida. Entende? Então tá beleza. Então eu tô aqui, ó, entre o vermelho e o violeta. Nem infravermelho, abaixo da minha capacidade de funcionamento específico, nem acima, nem no ultravioleta, né? Acima da minha capacidade de funcionamento específico. E aqui dentro, gente, vai ter sim essas tensõezinhas. Às vezes me sinto um pouquinho folgada e eu tensiono. Às vezes eu me sinto um pouquinho ansiosa. Tá, vamos fazendo esse equilíbrio aqui. Então a parte comportamental é isso. A gente não pode nem estar de preguiça e a gente não pode nem estar hiperativo. Tá? É nosso dever prestar a ter consciência. Lembra da consciência que está para cima, né? Do comportamento, do pensamento e do sentimento? A consciência é o que une todas essas coisas e toma as decisões, né? Aí tem a parte do pensamento, que é onde geralmente a galera se enlouquece. O comportamento, a parte física, tudo isso vai refletindo. Mas a grande parte, se a gente fosse dizer assim, né, vamos dar um corte aqui, a ansiedade, majoritariamente, ela tem fonte aonde? No pensamento. A depressão, majoritariamente, tem fonte aonde? No pensamento, tá? Então, a gente pode tentar fazer essa... Se não for patológico, tu consegue, tá? Se for patológico, gente, tu não se consegue. Isso é bem importante vocês saberem, tá? Por que eu consigo fazer as manobras? Porque não é patológico. Se eu tivesse algum transtorno, é óbvio que eu não conseguiria fazer essa manobra assim sozinha, entendeu? Então, se não há uma patologia, uma desordem neural, tu consegue fazer, sim, tá? Esse ajuste, para não ficar nem ansioso nem depressivo, nos teus pensamentos. Ou seja, a minha atividade psíquica está muito elevada. Meu, tô pensando naquela prova que eu preciso fazer, que não sei o que... Vem a consciência e diz, diminui criatura, esquece isso daqui, vai tomar um sorvete, vai tomar uma água, vai dar uma corrida, vai fazer outra coisa. A consciência, gente, é o que chega para fazer a intervenção, só para vocês saberem. Quanto mais alto o nível de consciência, mais rápido a intervenção. Mais rápido a intervenção chega, no caso, tá? Então, nós precisamos sempre fazer autoexame. Como é que foi a minha atividade psíquica hoje? Como é que foi o meu comportamento hoje? Né? Como é que foi a minha parte afetiva hoje? Então, tu tem que mediar essa atividade psíquica. Outra coisa, gente, que enlouquece, buscar entender com uma velocidade muito rápida. Se eu pego o DSM aqui, tá? E eu busco entendê-lo com uma velocidade muito rápida, é óbvio que isso vai me deixar ansiosa. É óbvio. Então, lembra, é pressão e velocidade. A gente não pode estar acima da velocidade do nosso funcionamento. Eu tenho uma velocidade para ler este livro. Se eu quiser lê-lo em um mês, eu vou surtar. Então, é a minha consciência que vai mediando isso. Calma, depois eu vou responder as perguntas, gente. Calma, respira, tensiona corretamente, tá? Então, na parte dos nossos pensamentos, se tu buscar entender alguma coisa com uma velocidade excessiva, tu vai ficar ansiosa. Por outro lado, se tu nunca buscar entender por que tu tem compulsão alimentar, por que tu tem um bloqueio relacional, porque se tu nunca buscar entender nada, se tu nunca buscar a terapia para ansiedade e depressão, aí tu vai cair num lugar de depressão. A vida é assim mesmo, tem que fazer, né, não dá. E aí tu preferia mesmo era sumir. Então, gente, buscar entender na velocidade certinha, conforme a nossa capacidade, naquele limite de funcionamento, tá? Com uma pressão adequada, com uma velocidade adequada, né? Processar os acontecimentos do passado,
com uma velocidade, uma pressão adequada. Tem coisa que o cliente chega em mim, eu digo, cara, tu tá sangrando, calma, respira, vamos primeiro, assim, né, deixar, parar o sangue, sabe, tipo, depois a gente vê. A pessoa já quer resolver tudo. Teve uma amiga minha que sofreu um acidente, ela quebrou as 2 pernas, e na hora ela queria levantar. É o ansioso, entendeu, tentando, às vezes, né, fazer algo que a circunstância não possibilita. Aí a pessoa diz, Tati, eu tô super afetada. Eu digo, então não tá na hora de tu buscar entender as coisas. Tá na hora de tu respirar, de tu voltar ao comportamento que vai te dar, né, uma certa estabilidade, para depois, então, tu tem hora adequada para tudo. Tem uma velocidade adequada para tudo, tem uma pressão adequada para tudo. Então, o ansioso, às vezes, ele tá buscando entender muito rápido. Ou ele tá planejando com excesso ou com falta. Porque tudo aqui é questão de intelecto e mente, tá, gente? Nem cheguei ainda no sentimento, propriamente dito. Aí o ansioso tá lá botando 1.500 planos, né? Vou acordar 5 horas da manhã, vou fazer minha corrida, vou fazer... Porra, aí depois chega no outro dia, o corpo não aguenta. A pessoa não tem a preparação adequada para isso. Aí ela tá com 25 metas para o ano. Porra, é óbvio que vai ficar ansiosa. Aí, ao contrário, vou conversar com a pessoa tá com ideação suicida, né? Querendo sumir. Aí eu pergunto pra pessoa, quais são os teus planos? Nenhum. Vamos tensionar? Então, isso é uma atividade intelectual. Já não estou mais falando de comportamento, estou falando de atividade intelectual. Então, a gente não pode planejar com excesso que o nosso comportamento depois vai, né, não vai dar conta, e aí vem a carga de culpa, de ansiedade, de frustração, de procrastinação, etc e tal. E também não pode existir uma ausência de planejamento, de projeção. Temos que estar na atenção certinha, tá? Então, essa atividade mental, ela é muito sobre passado e futuro, gente, tá? É sempre assim, ou eu estou remoendo o passado num saudosismo de algo que era bom, ou num trauma de algo que era ruim, e aí aquilo tá me deixando, né, depressivo, paralisado, disfuncional, né, eu tô buscando entender um acontecimento, por que que me traiu, aquela velha história, né? Aí fica lá, até surtar, até dar um quadro depressivo ansioso. Por que depressivo ansioso? Porque o pensamento tá ansioso, mas o comportamento tá depressivo, gente. Porque tu pode ver, quando a pessoa tá tentando entender um negócio, ela vira um vegetal. Ela para de fazer atividade física, né? Aí não consegue dormir porque tá ansioso, porque tá, não, né? Aí a pessoa para sei lá, ir na igreja porque não acredita mais em Deus. É uma loucura. A pessoa para com os comportamentos que dão ponto na vida e fica só na noia de por quê, porque eu quero entender e por que, né? Aí pronto, aparece o quadro depressivo ansioso. Então, essa parte intelectual é muito sobre passado e futuro. Ou tu tá buscando entender o passado, ou tu tá tentando planejar um futuro, né? As duas coisas têm que, né? Olha, eu tenho que olhar para o passado para me guiar, porque eu tenho que entender determinadas coisas, e isso não pode, né, me tornar disfuncional, eu tenho que dar ponto na minha atividade psíquica, e eu também tenho que olhar para o futuro e planejar, mas também não posso me sobrecarregar com metas, objetivos, planos, roteiros que eu não vou dar conta de acordar no outro dia e fazer. Agora vem o sentimento, né, gente? Que é todo o campo de relacionamento, tá? Então, a pessoa pode estar ansiosa ou depressiva por quê? Porque tem relacionamento em excesso, por exemplo. Então, sei lá, eu atendo 100 clientes por semana. É claro que tu vai estar ansiosa em algum momento. Ou então, poxa, Tati, tô sem cliente. É óbvio que vai dar uma depressão. A gente tem que ter o relacionamento na quantidade adequada. Isso também é relacionamento. Ou então, né, não tenho relacionamento amoroso nenhum. Dá uma depressãozinha, um vaziozinho, etc e tal. Aí chega a pessoa lá, eu tenho 3 amantes. É óbvio que a pessoa vai ficar ansiosa, que tem um excesso. Ou então a qualidade. Tati, a qualidade do relacionamento meu com os meus pais é péssima. Poxa, isso vai te gerar um sintoma, né? Então, os nossos relacionamentos, eles têm que estar bem tensionado, e tem que dar forma, gente. Às vezes a ansiedade da pessoa é o seguinte, eu gostaria de estar casada, mas eu tô namorando e meu namorado não quer me assumir, ou vice-versa, tá?
Aí tem que dar a forma certinha nos nossos relacionamentos, a quantidade certinha, a qualidade mais ou menos certinha, né? Ou então a pessoa tá padecendo, no sentido de, tomei um pé na bunda. Putz. É claro que vai ter um padecimento que vai gerar uma ansiedade depressiva. Geralmente o quadro vem junto, tá? Geralmente vem junto. Porque aí ou tu vai deprimir o teu comportamento, né? Porque tu tá pensando demais. Ou então tu vai entrar numa hiperatividade como válvula de escape e não vai pensar sobre aquilo e não vai aprender com aquilo. Vocês então, estão entendendo como a terapia, ela tem nuances e é delicada, mas ela é extremamente eficaz. E tem a consciência, gente, que é essa que está por cima. A consciência do meu comportamento. Né? Eu ter consciência da minha hiperatividade ou hipoatividade. Eu ter consciência, né, da minha obsessão ou do vazio da minha mente. Eu ter consciência dos meus relacionamentos bons ou ruins. A gente deve de fazer autoexame diário, gente. Diário. Para quem é ansioso e depressivo, tá? Autoexame diário. Qual a dimensão da minha vida tá pressionada demais, está com muita velocidade, está com muita carga, sobrecarregada, né? Está com muita substância. Qual a dimensão da minha vida que está com pouca pressão, com pouca velocidade, com pouca carga, com pouca substância? Esse exercício, ele só é feito na dimensão espiritual, na consciência. E isso aqui, se tu não faz direitinho, vai te gerar culpa. Eu deveria de estar fazendo, mas não estou. Porque todos nós temos uma consciência moral. Todos nós sabemos mais ou menos, cada um tem a sua consciência moral, né? E tu sabe o que é certo e o que é errado. Então, quando tu tá pensando, tá rolando feed lá, né? Aí daqui a pouco tu acorda do automático, aparece a tua consciência. Ô, fulana, pô, o que tu tá fazendo aí? Tu deveria de estar, aí vem, né? Tu deveria de estar lavando louça, cuidando do teu filho, fazendo isso aqui, trabalhando. Então, a gente tem que fazer um autoexame diário, gente, para não ser a pessoa sem noção que está agindo na vida enlouquecidamente, tá? Tomando remédio que não precisa, ou não fazendo o tratamento que deveria estar fazendo. Ser a pessoa sem noção, a gente não deve ser a pessoa sem noção que não está nem percebendo que está sobrecarregada o comportamento, o pensamento, o sentimento, né? E também a gente não pode ser a pessoa que negligencia tudo. Então, eu tenho que ter noção e eu não posso negligenciar. O que significa isso? Eu não devo fazer o que é errado e eu devo fazer o que é certo. Esse é o comportamento moral, esse é o desfecho de tudo, tá? Então, a gente precisa ouvir a voz da nossa consciência através de um autoexame diário. Quem eu fui? O que está muito tensionado? O que está pouco tensionado? Quais os ajustes que eu preciso fazer? E aí, efetivamente, colocar em prática. Sempre vai gerar em torno de clareza, né, entendimento. A gente vai ter uma dimensão de entender as coisas. Hoje vocês entenderam, né, bastante coisa aqui. Vai ter uma dimensão de planejar, de criar estratégias, gente. Isso é tudo no mundo intelectual, tá? Aí criou a estratégia aqui, fez um planejamento, um roteirinho para sua vida. Aí vai vir para a ação. Executivo, né? Vamos lá, vamos ver se cabe. Será que está com excesso ou com falta? E aí a gente volta a entender, criticar o nosso comportamento, nossos pensamentos, nossa atividade psíquica, emocional, fazer novamente o planejamento e colocar em ação. Isso é um ciclo eterno. Esse era o conteúdo que eu tinha para vocês. Vamos ver aqui o que temos de... Já é 10 para as 11, gente, certinho. Eu usei todo o tempo possível. Sensacional. Tati, e isso... E de quando a depressão está ligada ao passado e a ansiedade ao futuro? Tem a ver também? Claro que sim. Claro que sim. Até pelo DSM que eu li aqui, né? Na chegada. Bem no início da nossa gravação aqui, tá? A ansiedade, ela é uma preocupação. Ela é uma apreensão, tá? É um medo de uma ameaça futura. Tu tá antecipando uma ameaça futura. Então, eu recebi um diagnóstico. Eu vou morrer. Tu tá antecipando meu filho vai passar fome. Entende? Alguma coisa ruim vai acontecer. Então, quando tu antecipa uma ameaça futura, aí estudamos o nome de ansiedade, que é um medo subjetivo. Não é um medo de uma cobra que vai te picar. Não é um medo de fui demitida e o salário não vai cair na minha conta. Não é esse medo, tá? É o medo de algo futuro que tu tá projetando e antecipando, né? Já a depressão, gente, tem a ver com o passado? Sim, tá? Assim, a ansiedade pode vir também do passado, tá? Porque aí tu pode, por exemplo, ficar pensando na traição, foi traída, sei lá. Aí tu fica pensando naquele episódio, ou naquela palavra que a tua mãe te falou quando tu tinha, né? Ou teu marido
quando tu estava grávida, te falou determinada coisa. Aí tu fica pensando naquilo lá, pressão, num ponto específico, lembra? Não sei se tu estava aí, né? Mas pressão é a força exercida sobre uma área, tá? Quanto a área mais específica, um trauma, né? O dia que eu fui traída, o dia que ele me falou tal coisa, o dia que a minha mãe não sei o quê. E aí tu bota pressão naquilo ali. Tu fica pensando, o que vai gerar ansiedade? E essa ansiedade, ela veio do passado, de uma memória, e não de uma imaginação, tá? Então, tu pode sim estar ansiosa por conta de um acontecimento do passado. E tu pode estar depressiva por conta de algo do futuro, que é tipo, eu estou sem perspectiva de futuro. Quando eu olho para o futuro, eu não vejo nada de bom. Isso me deprime. Então, assim, tem a ver, mas, né, tu pode estar ansiosa por acontecimentos do passado, tu pode estar ansiosa por coisa que tu tá projetando na tua cabeça, tu pode estar deprimida porque faltou a pessoa que tu tá de luto lá, né, e aí tu tá com aquelas memórias, aquele saudosismo, e aquilo te deprime porque existe uma ausência na tua vida, e tu pode estar deprimida porque tu tá olhando pro futuro e tu tá vendo só um vazio, né, então assim, tem, mas não tem, tá? Tem, mas não tem. Então, respondi a pergunta. Como eu acho difícil lidar com a ansiedade porque eu não sei a causa. Aí é falta de consciência, tá? Às vezes, a gente precisa fazer terapia para descobrir a causa. Porque aquela minha cliente que estava toda ansiosa lá, ela também não sabia, ela achava que eu sou doida. Porque todo mundo consegue, né, gente? Aí tu vai pra internet, todo mundo consegue tudo, porra. Na internet é lindo, né? A pessoa, aí é aquela verdadeira, né? A pessoa acorda 4 horas da manhã, vai dormir 23 horas, é lindo, saudável, sem olheira, né? Então, assim, não dá, né? Não dá pra gente entrar nesse mundo de comparação. Aí, quando tu vem pra terapia, eu instalo a pessoa na realidade. Ó, criatura, o funcionamento do ser humano é daqui até aqui. Se tu ficar funcionando acima disso aqui ou abaixo disso aqui, vai deprimir ou ficar ansioso, né? Então, o entender a ansiedade é sobre o nível de consciência que tu tem. E isso tu só vai conseguir através do autoexame e da busca pela perfeição, tá? Tu tem que buscar o aperfeiçoamento, no caso, entendeu? Olha, o aperfeiçoamento do meu comportamento, né, o domínio das minhas atividades, da minha casa, da minha família, entende? Tu tem que buscar entender o que me deixa ansiosa, né, o que me deixa deprimida, né? Aí quando tu olha para o teu comportamento, para tua agenda, quando tu olha para tua atividade psíquica, né? Quando tu olha para as tuas emoções e consegue fazer um autoexame disso tudo ao fim do dia, dizer, cara, o que eu agi com, o que teve excesso e o que teve déficit, aí começa a clarificar um pouco a causa da tua ansiedade, da tua depressão, entende? Então, mais um exemplo em relação a essa aula do Clareia Club. Uma das minhas vocações, gente, é que eu, né, eu dei aula sobre vocação, né, o ano passado, vocação é aquilo que a gente só é chamado, a gente não faz força para exercer, né, a gente tem uma certa facilidade e uma certa resistência em fazer aquilo, tá? Eu consigo fazer, então, por exemplo, o enfermeiro tem que ter resistência a sangue, senão não vai rolar. O vendedor, ele tem que ter resistência ao não, senão não vai rolar. Então, o terapeuta, ele tem que ter resistência ao sofrimento, senão não vai conseguir atuar. E o professor tem que ter uma certa resistência para lidar com as dúvidas, com a falta de conhecimento, tá? E um dos meus chamados é ensinar. Eu gosto de ensinar. Então, quando eu percebi na minha vida, onde que eu estou ensinando? Só estava ensinando nos audiozinhos do Clareia Club, eu não estava mais fazendo muita live, né? Não estava ensinando muito, estava só... Eu disse, porra, cara, esse papel de professora na minha vida tá... né? Então, é através de um autoexame, de tu examinando as tuas vocações, os seus chamados, etc e tal, tu vai, opa, isso aqui tá em falta, isso aqui tá sobrecarregado, né? Uma coisa tá em excesso, outra tá em falta. Então, a gente insere o que precisa ou tira o que precisa. Gente, desse jeito mesmo, chocada, maravilhosa, muito obrigada. Eu queria aprender a ter autocontrole. Silêncio e inação, jejum, autodomínio, gente. Musculação, banho frio, autocontrole é isso. O que é autocontrole? Acha uma atividade que tu pensa assim, se eu não suportar isso aqui, eu vou suportar o quê na vida? Eu faço isso pro meu filho de 6 anos. Se tu não suportar isso, vai suportar o quê na vida, meu filho? Entendeu? Ah, mas eu quero um pirulito. Não, se tu não suportar ficar assim um pirulito, o que tu vai conseguir na vida, pô? Né? Então, assim, desde a coisinha mais baixa até coisas mais elevadas, no tempo que eu precisava desenvolver autocontrole ainda, eu fazia prancha, né? Prancha, assim, botar a mãozinha no chão e ficar segurando, né? E eu dizia, porra, Tati, não consegue ficar aqui paradinha, vai conseguir fazer o que na vida, criatura? Aí eu aguentei 4 minutos. Quando eu cheguei 4 minutos de prancha, eu parei.
Hoje não faço nenhum. Se eu tentar, acho eu, não sei, não fico me testando também, né? Mas isso é muito sobre testar força no mundo, tá? E aí tu vai botar uma água fria na cabeça, aqui no sul dói, né, gente? Eu sei que pra cima aí não faz diferença tomar um banhozinho frio, né? É até gostoso. Mas aqui no sul é difícil. Aí tu bota uma água fria na cabeça, ai, eu não suporto sem chuveiro. Filho, não suporta uma água fria na tua cabeça, tu vai suportar o quê? Aí tu tira a sucrinha do café, primeira coisa, né? Aí tu toma, ai, que coisa horrível, eu prefiro a morte. Tu não consegue tirar o açúcar do café, tomar um banhozinho frio, fazer uma prancha, porra, tu vai conseguir o quê? Tu vai conseguir ficar em silêncio na hora da raiva? É muita pretensão, né? É muita pretensão. Então tem coisa que a gente tem que ir aumentando a nossa capacidade aos poucos, mas autocontrole é isso, tá? É isso. Sim, faz muito sentido, obrigada por esclarecer, entendi, respondeu sim, obrigada. Como fazer a pessoa ter consciência para dar o pontapé inicial? Tensionar. Já que ela está naquele estado de apatia e falta de ânimo, na base da tentativa do convencimento. Ai, ai. Não temos domínio sobre isso, Rose. Não temos domínio sobre isso. Por que eu despertei com 28? Por que eu não despertei com 18? Por que eu não despertei com 35? Eu não sei responder. Eu creio que é um insight, é uma graça, é uma sorte, é uma contingência. É algo que vem de fora, que nos acomete, e aí aquilo que tu ouviu a vida inteira dos outros, que nunca fez nenhum sentido para ti, em algum momento passa a fazer. E eu creio muito na providência divina, né, gente? Então, assim, tudo que acontece é por permissão ou providência divina, tá? Se a pessoa está naquele estado, o que eu faço? Presença massiva. Presença. Eu estou junto. Ah, tá ruim. Tá ruim, mas vou passar ruim junto. Se eu amo, né? E eu posso. Vamos passar ruim junto. Ah, se der, vamos caminhar junto? E se a gente viaja junto? E a gente trabalha junto? E a gente... Aí tu vai tirando a pessoa de dentro do buraco. Mas, no geral, esse insight, ele é algo imprevisível. Existe uma imprevisibilidade na virada de chave e, às vezes, a pessoa precisa passar por esse sofrimento para depois conseguir, né, valorizar, entender determinadas coisas. Então, por exemplo, tem uma cliente minha que teve crise de pânico uma vez. Aí a filha dela teve. Aí ela disse, nossa, Tati, como foi, assim, importante eu ter tido para eu poder ajudá-la nesse momento. Porque quando eu tive, as pessoas diziam, ai, frescura, é coisa da tua cabeça, não sei o quê, entendeu? E aí foi muito mais difícil. Então, às vezes, a gente passa pela situação, porque lá na frente a gente vai precisar daquele acontecimento para encaixar os pingos nos is, tá, gente? Então, a gente não pode ter essa, né, digamos assim, essa soberba de mudar a realidade. A gente tem limite. O limite é o quê? A liberdade do outro. O outro pode ou não fazer. O outro pode ou não querer. Pode estar no tempo do outro ou não, tá? Então, essa questão, eu sempre falo assim, a presença e exemplo, presença e exemplo. Quanto mais presente tu tiver, dando o exemplo dentro do possível, não enchendo o saco, né? A pessoa daqui a pouco vai olhar, porra, mas é melhor ter uma vida assim do que essa aqui, né? E aí, às vezes, em algum momento que não tá no nosso domínio, a chave vira. Pelo menos quando a chave virar, né? A pessoa vai ter um norte, um referencial. É tipo, é por aqui, né? Então tá, então vamos. Tá bom, minha gente, 11h07. Foi um prazer enorme estar com vocês, tá? Espero que... Eu vou voltar com os áudios do Clareia Club, né? Talvez em março, se não em abril. Mas por enquanto nós vamos mantendo o nosso contato aqui semanal, sábado às 10 horas. Tá bom? Beijo no coração de cada uma. Até a próxima, se Deus quiser. Deixa eu desligar a gravação. Tchau para quem está me assistindo online.